11h09. Você está na Mater Dei FM e também na TV Estância nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2015. Iniciamos mais uma edição do programa Atualidades. Hoje uma participação especial conosco, Erinete Dognani. Bom dia, Erinete. Bom dia, Padre Gilberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Mater Dei. Bom dia a você que também nos acompanha através da TV Estância. Bom dia. Bem-vindo aqui à Mater Dei. Nós também, às segundas-feiras, estamos juntos na Rádio Paranapanema e hoje fazendo essa dupla aqui na Mater Dei, Erinete. É isso aí, Padre Gilberto. É importante, né? Essas parcerias fazem parte da comunicação. Ok. Erinete, sempre nós temos aqui no programa um brinde para o ouvinte, para o internauta. Fala aí para os nossos ouvintes, também para aqueles que nos acompanham pela TV Estância a respeito do prêmio do programa de hoje. O prêmio de hoje é uma imagem linda de São Miguel Arcanjo. É aí um patrocínio da Sagrada Face e olha aí para você ver. Quem puder acompanhar depois a TV Estância vai poder olhar essa imagem. Linda demais. E para concorrer é fácil, Padre Gilberto. Segunda parte do programa, é isso, Padre? Exatamente. Na segunda parte do programa, você vai ligar aqui na Rádio Mater Dei, no telefone 3351-7985. E a sua participação conosco, valendo então esse brinde bonito demais. E para você que é devoto de São Miguel, nem se fale, bonito, bom. É isso aí, Erinete. Então, o ouvinte está acostumado, vai falar ao vivo. Você irá anotar o nome e nós faremos o sorteio por volta do meio-dia. Erinete, estamos no mês vocacional, mês de agosto, e a cada domingo celebramos uma vocação. No próximo domingo, 30 de agosto, qual vocação a igreja irá celebrar, Erinete? A catequese, os catequistas, Padre Gilberto. Domingo passado celebramos a Semana dos Leigos e essa semana dedicada aos catequistas. Você já foi catequista, Erinete? Já fui catequista, Padre Gilberto. E digo assim, o catequista é mesmo essa pessoa que ouve o chamado de Deus. Não vou dizer assim, só escolhido não. É aquele que atende o chamado de Deus e se coloca a serviço da comunidade através da catequese. Você foi catequista em qual paróquia, comunidade? Fui catequista na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Itejupá, em várias comunidades, né? Porque quem conhece Itejupá sabe que é distribuído em distritos e também a zona rural é ampla. Então, onde necessitava de um catequista, eu estava lá, Padre Gilberto. Um abraço também, então, ao pessoal da paróquia, da comunidade de Itejupá. Então, a catequese será o tema do programa Atualidades nesta quinta-feira. E nós teremos como ponto de referência o Diretório Nacional de Catequese, publicado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no ano de 2006. Esse documento da Igreja no Brasil orienta a caminhada da catequese no nosso país. E nós então refletiremos aí alguns pontos desse Diretório Nacional de Catequese. Deixamos também uma saudação a você, que é catequista nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Nós iremos então, a partir do número 35 do Diretório, refletir um pouco mais sobre a catequese, sobre o catequista e sua missão, Erinete. No início do cristianismo, a catequese era o período em que se estruturava a conversão. Os evangelizados eram iniciados no mistério da salvação em um estilo evangélico de ser. Experiência de vida cristã, ensinamento sistematizado, mudança de vida, crescimento na comunidade, constância na oração, alegre celebração da fé e engajamento missionário. Esse longo processo de iniciação, chamado catecumenato, se concluía com a imersão no mistério pascal através dos 3 grandes sacramentos: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. A catequese estava, pois, a serviço da iniciação cristã. Portanto, no começo da igreja, aqueles que se convertiam ao cristianismo faziam esse período de catecumenato, se tornavam catecúmenos. Quem que é o catecúmeno?
é aquele que se prepara para o batismo. E durante aproximadamente 3 anos, a pessoa conhecia a doutrina cristã e não apenas isso, era convidada a já viver a proposta de Jesus de maneira concreta, acompanhada por um catequista que se colocava junto daquele catecúmeno durante a sua preparação. E após 3 anos de formação e de vivência cristã, o catequista ele testemunhava diante do bispo que de fato aquele catecúmeno poderia ser admitido como cristão. E na noite da vigília pascal, a Páscoa, no sábado santo, no 3º ano então, o catecúmeno recebia na mesma celebração os 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Vejamos, Erinete, que era todo um processo de formação, não apenas doutrinal, mas experiencial. A pessoa era convidada já a viver a proposta de Jesus, e a igreja fazia o discernimento se aquela pessoa podia ou não ser admitida ao batismo. E hoje a igreja fala que nós devemos ter na catequese como ponto de referência esse estilo catecumenal. Como veremos ao longo do programa, a catequese não é simplesmente transmissão de doutrina. Lógico que se transmite a doutrina, mas hoje é chamada a ser experiencial, celebrativa, vivencial de fato, para que o catequizando experimente o encontro com Jesus e se decida a segui-lo. A situação do mundo atual levou a Igreja no Vaticano II a propor a restauração do catecumenato. O batismo de crianças, que a introduz na vida da graça, exige uma continuação, uma iniciação vivencial nos mistérios da fé. Através da catequese, esse processo catequético possibilita também aos já batizados assumir conscientemente a própria vida cristã. Para os não batizados, a catequese se apresenta como processo catecumenal para a vida cristã. E aqui nós precisamos fazer aqui um discernimento. O catecúmeno é aquele que, por exemplo, se apresenta à catequese sem ter recebido o batismo. Ele é chamado de catecúmeno. Aquele que já recebeu o batismo, por exemplo, as crianças, jovens, adultos, que geralmente já foram batizados e se preparam para a Eucaristia e a Crisma, são chamados de catequizandos. O catequizando é aquele que já recebeu o batismo. Quem não recebeu, nesse processo catequético, é chamado de catecúmeno. Isso é interessante nós sabermos dentro desse processo de educação da fé, que é justamente a catequese. Agora o número 39 do Diretório Nacional de Catequese. A natureza da catequese. A catequese é, em primeiro lugar, uma ação eclesial. A igreja transmite a fé que ela mesma vive. E o catequista é um porta-voz da comunidade, e não de uma doutrina pessoal. Ela transmite o tesouro da fé, que, uma vez recebido, vivido e crescido no coração do catequizando, enriquece a própria igreja. Ela, ao transmitir a fé, gera filhos pela ação do Espírito Santo e os educa maternalmente. A catequese faz parte do ministério da palavra e do profetismo eclesial. O catequista é um autêntico profeta, pois pronuncia a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Fiel à pedagogia divina, a catequese ilumina e revela o sentido da vida. Portanto, o catequista é um discípulo de Jesus. É alguém que já tem uma certa experiência no seguimento de Jesus, na vida de igreja, e é enviado a catequizar, a educar na fé aqueles que a comunidade lhes confia, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E o catequista não transmite uma doutrina pessoal, não. Ele transmite a doutrina da igreja. E isso é muito importante. Através do catequista é o próprio Jesus hoje que ensina. É o próprio Jesus que se aproxima
dos catequizandos. O catequista, podemos dizer, é esse ponto de ligação entre o catequizando e a própria comunidade. Por isso ele fala em nome da igreja, não apresenta suas ideias, suas doutrinas pessoais, não, apresenta aquilo que a igreja lhe transmitiu para ser anunciado na catequese. O catequista, portanto, como diz aqui o diretório, é um profeta. Profeta, como sabemos, nesse sentido não é aquele que adivinha o futuro, não. É aquele que se deixa orientar pela palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus e denuncia tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana. O catequista defende a vida, é a favor da vida, desde a concepção até o seu término natural na morte. E agora, Erinete, o documento Diretório Nacional de Catequese, nos apresenta aí algumas características fundamentais da catequese. São elas: ser um aprendizado dinâmico da vida cristã, uma iniciação integral que favoreça o seguimento de Jesus Cristo. Primeiramente, portanto, aprender a seguir Jesus. Por isso que a catequese é esse processo onde ajudamos a pessoa a encontrar Jesus e a fazer uma opção por ele, se decidir a entrar no caminho do discipulado, o seguimento de Jesus. Segundo item, fornecer uma formação de base essencial, centrada naquilo que constitui o núcleo da experiência cristã, lançando os fundamentos do edifício espiritual do cristão. Isso se dá, então, através da celebração da fé. A catequese inicia o catequizando, o educa para que ele celebre a fé na comunidade, participe da Eucaristia, também se aproxime da reconciliação, a confissão, por exemplo. E também o catequizando é chamado a participar da Páscoa de Jesus, ou seja, a fazer esse processo permanente de conversão, morrendo para o pecado e ressuscitando para uma vida nova, na medida em que acolhe a proposta de Jesus na sua própria vida. Possibilitar a incorporação na comunidade cristã. Nela, a catequese vai além do ensino. Põe em prática a dinâmica do encontro com Jesus vivo e da experiência do Evangelho. Celebra e alimenta a fé nas celebrações e também na liturgia. Isso é muito importante, Erinete, você também que já teve essa experiência enquanto catequista. Hoje nós temos já uma visão mais ampla da catequese. Durante muito tempo a catequese ficou essencialmente restrita à transmissão da doutrina, que é importante, isso é feito na catequese. Mas hoje a igreja pede que nós ampliemos um pouquinho a percepção. Não basta apresentar a doutrina se a pessoa do catequizando ou catecúmeno ainda não encontrou Jesus, não descobriu quem é Jesus e não decidiu a segui-lo. Portanto, além de transmitir a doutrina, a pessoa é apresentada a Jesus. É apresentada a Jesus nos sacramentos, na comunidade, é estimulada já a viver aquilo que Jesus propõe. Então a catequese é um encontro, onde o catequista vai ajudar o catequizando ou o catecúmeno a fazer a experiência do encontro com Jesus. Outra característica é proporcionar formação orgânica e sistemática da fé. Desenvolver o compromisso missionário inerente à ação do Espírito Santo para o estabelecimento do reino de Deus no coração das pessoas, em suas relações interpessoais e na organização da sociedade. Portanto, a catequese vai ajudando, catequizando, nesse processo de amadurecimento também na fé. Originalmente, como veremos, a catequese deveria ser precedida pelo querigma, que é o primeiro anúncio de Jesus. Então a pessoa ouviu o querigma, ouviu o anúncio sobre Jesus, se decidiu a segui-lo. E a catequese seria esse momento de aprofundar a fé daqueles que se decidiram
ao seguimento de Jesus após ouvi-lo no querigma. Como nem sempre isso acontece, hoje a catequese é chamada também a fazer o querigma, a anunciar Jesus, porque muitos dos catequizandos que chegam às comunidades, às vezes na família, no ambiente em que vivem, não receberam esse primeiro anúncio de Jesus. Então, antes da doutrina, é ajudar o catequizando a descobrir quem é Jesus, onde encontrá-lo, o que Jesus propõe. Aí sim, quando o catequizando tem essa base, será ajudado a entender melhor a doutrina e a fazer uma opção, de fato, pelo seguimento de Jesus. Fomentar o diálogo com outras experiências eclesiais, religiosas e também com o mundo, testemunhando a convivência fraterna com o diferente. A catequese também precisa educar para o respeito à diversidade. Nós cristãos seguimos Jesus. Por exemplo, no nosso caso, na Igreja Católica, mas temos irmãos e irmãs que também seguem Jesus em outras igrejas cristãs. Então, reconhecer o que o outro tem de positivo. Não somos adversários, concorrentes, somos irmãos na fé. O que nos une é a pessoa de Jesus. Então, olhar para aquele cristão que pertence a outra comunidade que não a católica como irmão, não como concorrente. E também o diálogo interreligioso com aqueles que não creem no Cristo, mas que creem em Deus ou têm outra experiência religiosa. Então, saber respeitar as diferenças existentes. Despertar o compromisso com a ação sócio-transformadora à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja. A fé não é uma teoria, ela deve ser concretizada na nossa vida. E nós devemos levar os valores do Evangelho aos diversos ambientes, à família, ao trabalho, à escola, ao local do lazer, onde quer que estejamos. Na medida em que vivemos a fé, nós seremos sal da terra e luz do mundo, como disse o próprio Jesus, ou seja, iremos levar os valores e propostas do Evangelho a outras pessoas e ajudaremos na construção do reino de Deus, que está nesse processo, nessa fase de gestação, até acontecer plenamente na vida eterna. Por ser educação orgânica e sistemática da fé, a catequese se concentra naquilo que é comum para o cristão. Educa para a vida de comunidade, celebra e testemunha o compromisso com Jesus. Ela exerce, portanto, ao mesmo tempo, as tarefas de iniciação, educação e instrução. É um processo de educação gradual e progressivo, respeitando os ritmos de crescimento de cada um. A catequese hoje tem grande preocupação com a pessoa do catequizando, não apenas na transmissão da doutrina. Num outro modelo de catequese se preocupava com a transmissão da doutrina e pouco se preocupava com a pessoa do catequizando. Hoje a catequese também é ajudada pela pedagogia, pelas ciências educativas, ela propõe justamente isso, levar em conta o catequizando, a sua situação, a situação da vida da família daquele catequizando, o ambiente que ele vive, as alegrias e tristezas que o catequizando traz. E um modelo concreto para a catequese é justamente a dos discípulos de Emaús. Você se recorda desse evangelho lá no capítulo 24 de São Lucas, quando Jesus, no dia da ressurreição, caminha com os 2 discípulos, que estavam tristes, angustiados. Jesus havia morrido, estava voltando para casa, para Emaús, e nem percebem que o próprio Jesus se coloca junto deles e com eles conversa. E como que Jesus fez? Primeiro, ele ouviu aquilo que os discípulos traziam no coração, sua tristeza, seu desânimo, e depois então tomou a palavra e iluminou aquela situação citando as Escrituras. Até que, ao chegarem em Emaús,
Ao partir o pão, os discípulos o reconheceram. O catequista é esse companheiro que caminha com o catequizando, que ouve aquilo que o catequizando traz e depois ilumina com a palavra de Deus. Por isso é muito importante na catequese saber ouvir, não apenas falar. O que o catequizando traz, suas alegrias, tristezas, preocupações, sofrimentos, e a partir daí, então, iluminar a situação concreta do catequizando com a palavra de Deus. E claro também que a catequese tem uma direção, tem um programa, tem a doutrina a ser transmitida. Então o catequista tem que encontrar esse equilíbrio, saber dialogar com o catequizando, se colocar junto dele, ouvi-lo, iluminar tudo isso com a palavra e também transmitir ao catequizando aquilo que a igreja confia ao catequista nesse processo de educação da fé. Já são 11 horas e 30 minutos, o tempo passa correndo aqui na Mater Dei. Erinete, nossa audiência rotativa, relembra um pouquinho aos nossos ouvintes, também aos internautas, a respeito do prêmio do programa de hoje e como concorrer, Erinete. Temos um prêmio hoje da Sagrada Face, que é essa imagem de São Miguel Arcanjo. Imagem para você poder aí guardar no seu altarzinho e fazer a sua devoção a São Miguel. E para participar, Padre Gilberto, é fácil demais. Você vai ligar, falar conosco ao vivo pelo telefone 3351-7985. 3351-7985 é o telefone da Mater Dei FM. É isso aí, Erinete. Nós vamos agora fazer a pausa. Pelo rádio ouviremos a música, o apoio cultural. E daqui a pouquinho retornaremos ao vivo com a sua participação ouvinte Mater Dei. E você também que nos acompanha pela TV Estância, fica aí. Daqui a pouquinho retornaremos com a segunda parte do programa Atualidades desta quinta-feira. 11 horas e 44 minutos, você está na Mater Dei e também na TV Estância nessa quinta-feira. E agora chegou a hora do ouvinte Mater Dei falar conosco ao vivo, Erinete, para concorrer aqui a imagenzinha de São Miguel Arcanjo. O telefone já está tocando. Vamos ver então se já é a primeira ligação, ok? Vamos colocar o ouvinte Mater Dei no ar. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? É Silvia. Silvia do quê? Tudo bem? Silvia do quê? Silvia Helena. Silvia Helena. Tá falando de onde, Silvia? Eu falo aqui da CS de Piranga. Ok, então Silvia está acompanhando o programa desde o início hoje? Desde o início não. Estava Ok. aqui organizando a loja, mas agora eu coloquei na Mater Dei. Um abraço para você e a todo o pessoal aí na loja, ok? Obrigada. Você quer deixar um abraço, uma saudação para alguém, Silvia? Eu quero mandar um abração para a Paty Martins, que é minha companheirona aí, que foi quem me indicou para estar trabalhando junto com a rádio. A partir do momento também já comecei a ouvir a rádio e estou aprendendo aí com ela bastante coisa, então quero mandar um beijão para ela. Está dado então, obrigado pela sua participação, até mais. Até mais, obrigada. Deus abençoe. Faça como a Silvia, ligue aqui na Mater Dei e concorra, Erinete. Você dizia que também foi catequista em Itaguaí, então? Fui catequista em Itaguaí, padre. Olha só, fui por um ano, acho que por isso que passou despercebido. Eu disse que só fui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Mas eu também fui catequista na paróquia Santa Rita de Cássia, na cidade de Itaguaí. Ok, então já temos mais uma ligação às 11 horas e 46 minutos. Bom dia. Bom dia. Quem fala? A Elisa, Elisa do quê? Elisa da Silva Soares. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, graças a Deus, a senhora. Tudo bem. Você lembra o nome de algum catequista seu quando fez a catequese ou não? Eu lembro da minha professora que estava, eu morava no rural. Ah, que bacana então. Eu gostava muito dela. Ah, que bom, né, Elisa? Nós estamos hoje refletindo sobre a catequese aqui no programa. Domingo iremos celebrar aí o dia do catequista. Quer deixar um abraço, uma saudação para alguém, Elisa? Sim, para todos os amigos do Sagrado Coração, da São Sebastião e também do seu esposo, Antônio Soares. Está falado então. Obrigado pela sua participação. Até mais. Deus abençoe.
a sua bênção. Deus abençoe. 11 horas e 47 minutos, Erinete. Então, conforme nós conversávamos, a catequese hoje, ela leva muito em consideração a pessoa do catequizando. E catequese, Erinete, não é apenas, como você sabe, para crianças. Também a igreja hoje convida a uma catequese permanente. Muitos foram evangelizados, receberam os sacramentos, mas precisam também aprofundar a fé, não é verdade? E como nós precisamos, né, Padre? O conhecimento, o entendimento das coisas de Deus é diariamente. Então, de fato, a catequese é algo que é permanente. 11 horas e 47 minutos, mais uma ligação. Bom dia. Alô? Não está ouvindo? Não está dando, Leandro? Vamos tentar então reconectar aí. 11 horas e 48 minutos. Alô? Alô, me ouve agora? Bom dia. Alô? Não está dando, Leandro. Vamos tentar outra vez então. Portanto, a catequese é esse processo de educação permanente na fé. E você também atualmente está participando da Pastoral da Criança, Erinete. Fala um pouquinho dessa experiência. Pastoral da Criança, eu digo assim, além de ser uma pastoral social, é sempre a essência, é a missão. Então, a Pastoral da Criança, ela é social e também missionária. É uma experiência que vale a pena, né, Padre Gilberto? A gente sempre diz isso. Encontrar com Jesus e levar as pessoas a encontrar com Ele, é por isso que eu sempre digo, é fácil ser feliz quando a gente entende esse projeto de Deus. De fato, Erinete. Vamos tentar novamente a conexão com o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? A Vera Lúcia. Tudo bem, Vera? Deus abençoe, Vera. Tudo bem? Tudo bom? Isso aí. Você está acompanhando o programa desde o início hoje ou não? Oi? Está acompanhando o programa desde o início ou não? Alô? Desde o início não, padre. Mas assim que eu cheguei na cidade, eu liguei. Ah, que bom então. Uma TV. Todo dia eu... Isso aí, continue ouvindo então, tá bom? Quer deixar um abraço, uma saudação para alguém, Vera? Quero sim, padre. Pra quem? Quero desejar aqui, principalmente o nosso padre Lourenço, aqui do Perpétuo Socorro. Ok. Toda a comunidade da Perpétuo Socorro. E toda a minha família. Ok, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Amém. O senhor também. Tchau. Tchau. 11 horas e 49 minutos. Faça como a Vera. Está aqui o prêmio, a imagenzinha de São Miguel Arcanjo. Você é devota de São Miguel, Erinete? Sou devota de São Miguel, Padre Gilberto. E aí nós estamos aí vivendo o período da quaresma de São Miguel Arcanjo. Ele que rogue por nós, né? Verdade mesmo, Erinete. Muita gente aí com a devoção a São Miguel Arcanjo. Mais um ouvinte conectado. Bom dia. Alô, bom dia. Rádio ao vivo tem essas coisas, né, Erinete? Tem isso, tem isso. Eu vou tentar eu. Bom dia. Vamos lá, então? Vamos tentar outra vez, Leandro? Não deu por enquanto. Vamos tentar mais uma vez. Agora parece que está chegando. Vamos ver. Alô, bom dia. Leandro, tentar aí reorganizar a ligação. Tá difícil essa. 11 horas e 50 minutos, Erinete. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho da pessoa do catequista. De fato, quem é o catequista? E o Diretório Nacional de Catequese nos coloca aí alguns elementos sobre a pessoa do catequista. A pessoa do catequista é aquela que ama viver e se sente realizada. Assume seu chamado com entusiasmo e com realização de sua vocação batismal. Portanto, é alguém que, com entusiasmo, com alegrias, doa parte do seu tempo para ajudar o catequizando, o catecúmeno, a encontrar Jesus, a segui-lo e a aprofundar na fé. 11 horas e 51 minutos, vamos ver se agora conseguimos. Alô, bom dia. Quem fala? Maria. Maria do quê? Maria Aparecida Mimi Cardoso. Tudo bem, Maria Aparecida? Tudo bem? Sempre ouve a Mater Dei? Alô? Parece que caiu a ligação. Maria, está ouvindo ainda ou não? Caiu a ligação, me parece. Bom, Maria, valeu. Já está anotado o seu nome. Você vai concorrer também a imagenzinha aí de São Miguel Arcanjo. Erinete, um pouquinho mais então aí de quem que é a pessoa do catequista. Aquele que compromete sua vida em benefício de mais vida para o seu próximo.
Ser catequista é assumir corajosamente o batismo e vivenciá-lo na comunidade cristã. É mergulhar em Jesus e proclamar o reinado de Deus, convidando a uma pertença filial à igreja. Portanto, o catequista é aquele que encontrou Jesus, que segue Jesus, que é discípulo e vai ajudar o catequizando também a encontrar, a seguir Jesus, a ser discípulo. Catequista não é simplesmente um professor que apresenta uma doutrina, não. É um discípulo que vai ser sinal do amor de Deus para o catequizando, que vai levar o catequizando ao encontro e o seguimento de Jesus. Mais uma ligação preparada, 11 horas e 52 minutos. Erinete, atende essa ligação você? Alô, quem fala? Bom dia, Erinete. É Maria Aparecida. Maria Aparecida do quê? Bernardes Rosa. Muito bem, Maria Aparecida Bernardes Rosa. Sim, E você está ouvindo a Mater Dei desde o início do programa, Maria Aparecida? desde o início. Que legal. Quer deixar um recado para alguém, mandar um alô? Sim, eu gostaria de deixar, né, que para todos os catequistas, né, que passaram aqui pela nossa paróquia, que estão, né, atuando em nossa paróquia, pelos catequistas das minhas filhas, né, e pelo da Amanda, que tá terminando agora para o Crisma. Maria Aparecida, fala o nome dos catequistas, então, dos seus filhos aí. Quem são Foi a eles? Maria, o Márcio, o Jesualdo e o Padre Carmelo, que preparou a Mariana para o Crisma também. Muito bem, você então pertence a São Francisco, é isso? Sim, Ok, obrigado pela sua ligação. muito obrigada, Padre. Deus abençoe o senhor, a Irinete, a todos Amém. vocês da rádio. Obrigado, Deus abençoe, até mais. Amém, o senhor também. Participe sempre. Obrigada, Irinete. 11 horas e 54 minutos, Erinete. Lembrando também que hoje é quinta-feira, na paróquia de São Sebastião, na matriz, às 3 horas da tarde. Nós temos, às quintas-feiras, a exposição do Santíssimo Sacramento para adoração eucarística até às 7 horas da noite. Hoje, 7h30 da noite, missa na matriz São Sebastião. E falando em catequese, em catequista, atenção, catequistas da paróquia São Sebastião, lembrando que hoje nós temos nosso encontro paroquial de formação, logo após a missa das 19h30, na matriz São Sebastião. Então, convidamos os catequistas da paróquia de São Sebastião, que compreende a matriz, a São José, a Sagrado Coração de Jesus, nosso encontro paroquial hoje à noite, após a missa das 19h30. Mais um ouvinte preparado às 11 horas e 55 minutos. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Rosângela. Rosângela do quê? Rosângela Geraldo Souza. Você fala de que lugar de Piraju, Rosângela? Eu falo aqui da São Francisco. Também da São Francisco, audiência aí grande na Mater Dei, na comunidade, paróquia São Francisco de Assis. Estamos falando hoje de catequese, de catequista. Você se recorda de algum catequista seu? Eu recordo, Dona Irma. Dona Ilma? Muito bem, então. José Reginaldo. Que legal, né? E você já foi catequista também ou não? Ela foi ainda na filha. É. E você já foi também ou não? Eu não. Ah, não foi. Quem sabe um dia, não é verdade? Foi? Quem sabe um dia, né? Foi. Ok, então. Você sempre sintoniza aqui a Mater Dei? Sim. Continue assim, então, ok? Obrigado pela sua participação. Um abraço. Foi. Deus abençoe. 11 horas e 56 minutos. Temos aí alguns minutinhos ainda, Erinete. Uns 2 minutinhos para o ouvinte ligar. Já está ligando para concorrer aqui a imagenzinha de São Miguel Arcanjo. 11 horas e 56 minutos. Erinete vai atender a próxima ligação. Vamos lá? Vamos lá. Alô, quem fala? Alô, sou eu. Eu quem? Deixa eu ouvir a sua voz. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Você não sabe? É a Jane. Tá na audiência, Jane? Tudo bem, você? Tudo bem. Eu tô ouvindo o programa desde o início, amei a explicação do catecumenato, amei a explicação dos catequizandos e gostaria de parabenizar todos os catequistas, o Padre Gilberto, que é o diretor espiritual, que é o diretor da diocese, né, dos catequistas, e gostaria de parabenizar a minha catequista, a Luzia Nunes,
que ela que me preparou para receber essa maravilha que eu recebo até hoje, que é a comunhão. E também uma catequista especial, a Claudete, que ela é coordenadora da Forania também, né? Muito bem. Então, e que Deus abençoe vocês e que Ele os proteja mesmo de todo mal, de todo perigo, e que vocês possam mesmo levar a palavra de Deus para essas crianças e mostrar para essas crianças quem é Jesus, o que é Jesus e para que é Jesus. Ok, Jane, obrigado pela sua participação, você fiel, ouvinte. É isso aí, então. Muito bem, Jane, obrigado mais uma vez, você sempre participa conosco. Deus abençoe, viu, Jane? Fica aí ouvindo, ok? Tchau, Jane. Valeu. 11 horas e 58 minutos. Erinete, você se recorda de alguma catequista sua, algum catequista na sua infância? A minha catequista, padre, foi a irmã Ruth. Aquele tempo a catequese, ela tinha 1 ano, né? E foi a irmã Ruth que foi a minha catequista. Que legal. Eu me lembro também na Lençóis Paulista, além dos meus pais, que foram os primeiros catequistas, Edevar e Eunice, que me falaram de Jesus. Depois, na catequese na comunidade, Dona Yolanda Radic, uma grande catequista lá em Lençóis Paulista, na minha infância, já falecida, está certamente junto de Deus nesse momento. 11 horas e 58 minutos, mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Camille? Como? Camille? Tudo bem? Tudo? Camille do quê? Martins? Tudo bem, Camille? Tudo, meu senhor? Tudo bem. Você se recorda de alguma catequista sua? Sim. Quem que foi ela? A minha primeira catequista, a Engelda. Muito bem, então. E qual comunidade você pertence? São Jorge. São Jorge, muito bem. Você já foi catequista ou é catequista? Eu ajudo na infância. Na infância missionária também faz parte da catequese. Muito importante esse trabalho da infância missionária. Quer deixar um abraço para alguém, Camille? Quero para minha mãe, Tatiane, para meu pai Osmar, para minha irmã Maria e para o Senhor e para todos os ouvintes. Muito obrigado. Deus abençoe, Camille. Até mais. Amém. 11 horas e 59 minutos, Leandro. Agora, então, terminadas as ligações, agradecemos a você que ligou aí e participou conosco. 11 horas e 59 minutos, o tempo passa rápido. Nós temos aqui também o horário a ser cumprido dentro da programação da Mater Dei, também aqui pela TV Estância. Vamos agora, então, realizar primeiro o sorteio, Erinete. Vamos ver, então, hoje eu vou pegar o papelzinho aqui e você vai ler o nome do ouvinte contemplado com a imagenzinha de São Miguel Arcanjo. Erinete, quem que foi aí a pessoa ganhadora? A ganhadora foi a Elisa da Silva Soares. Você, Elisa, que foi contemplada aí com o brinde da Sagrada Face. Ok, Elisa, valeu. Passe aqui na Mater Dei para pegar o seu prêmio, a imagenzinha de São Miguel Arcanjo. Agradecemos às demais que ligaram. Quem sabe na próxima quinta-feira será a sua vez. Não desanimem. Erinete, meio-dia, os ponteiros apontam para onde, você sabe? Para o infinito, Padre Gilberto. Opa, para o infinito. Está aí sabendo, Erinete? Tô, Padre, tô ligada. Essa é uma famosa frase do Padre Vitor Coelho de Isso Almeida, mesmo. na Rádio Aparecida. Isso mesmo. Você ouvia o Padre Vitor também? Ou não? Ouvi a consagração, né? Minha tia ouvia e eu acabava ouvindo junto, Padre. Grande Padre Vitor, grande comunicador já da Rádio Aparecida, há tantos anos atrás também, já falecido juntamente de Deus, com certeza. E elevemos também nosso coração, nossa mente a Deus, para receber a sua bênção, invocando também a intercessão de Nossa Senhora Mater Dei, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Erinete, agradeço muito sua participação hoje. Você trouxe aqui também todo o seu carisma, a Rádio Mater Dei, e que possa voltar muitas vezes. Eu que agradeço pelo convite, Padre Gilberto, e sempre que possível estarei aqui sim, com o senhor realizando, né, esse programa que é de muita audiência, por sinal. Também um abraço ao Adelair Ferdim, da Paranapanema, toda a equipe simpática lá
da Rádio Paranapanema, às segundas-feiras às 8 da manhã. Estou junto lá no programa da Erinet e todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas também temos a Ave Maria, juntos lá na Paranapanema. Uma saudação também ao Leandro, ao Anderson, à Patrícia, a nossa equipe Mater Dei, e ao Fernando da TV Estância. Logo mais à tarde, por volta de 1h, Fernando, 1h então, na programação ao vivo da TV Estância, irá ao ar esse programa e depois, como sempre, ele ficará também disponível e lá no Facebook iremos compartilhar esse programa para que você possa assisti-lo através da tvestância.com.br. Fiquem na paz de Deus e até a próxima quinta-feira para mais uma edição do programa Atualidades. Valeu, tchau!